Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Um beijo pra você também, bebê. Aí eu paro, olho em volta e penso: ué, eu tô no Rio de Janeiro? Praia perfeita, gente sorrindo, garotas bronzeadas com biquíni pequeno, música rolando. Olha um pagode ali do lado. Olha isso! Mulher linda e gostosa jogando vôlei com o pé. Caralho, elas jogam demais! E jogando melhor do que eu com a mão, viu? Esse é o Brasil em modo comercial de turismo. Eu caminho no meio da multidão, chego do outro lado, enfio a mão no bolso, bolso leve. Ué, cadê minha carteira? Aí eu entro no Uber, faço a coisa mais automática do mundo, abrir a janela. O motorista vira e fala seco: não abre essa porra, é perigoso! Na hora eu travo. Pera, eu tô num dos lugares mais lindos do planeta. E o primeiro aviso de sobrevivência é não dar brecha nem pro vento? Foi ali que a ficha caiu. O Rio funciona em 2 modos. Modo cartão postal, sorriso fácil, calor humano, energia absurda, gente linda e bunduda por metro quadrado. Modo sobrevivência, atenção constante, alerta ligado, mão no bolso e um sentido aranha que você nem sabia que existia. E o carnaval? O carnaval é isso no modo turbo. É como se você fosse um veadinho indefeso passando perto dos leões. Só que jogado dentro de um liquidificador com multidão, álcool, calor e caos. E ainda tem gente que chama isso de experiência cultural, viu? Bonito, demais, inesquecível, com certeza. Agora, se você acha que é só festa, sabe de nada, inocente. Você só está despreparado. Então senta aí, porque agora eu vou te ensinar a sobreviver ao carnaval de rua do Rio de Janeiro. 1. Copacabana e o choque inicial. Eu finalmente chego em Copacabana e dá aquele choque imediato. Ok, não era exagero. A curva da praia parece coisa de filme. Gente jogando vôlei com o pé. Isso mesmo, com o pé, irmão. Como se fosse alongamento. Aqui eles chamam isso de altinha. O mar ali, a areia clara, os prédios colados, todo mundo bronzeado, rindo, vivendo. Energia total de ninguém trabalha aqui, só você mesmo. Você anda 5, 10 minutos e pronto, já tá em Ipanema. 2 das praias mais famosas do planeta, coladas uma na outra, funcionando como um imã humano. Turista, local, vendedor, curioso, influencer, ladrãozinho, passa todo mundo. É vitrine, e vitrine chama atenção. Só que tem um detalhe curioso. Enquanto meus olhos estão relaxados, meu corpo não entra no clima. Eu começo a andar e, sem perceber, já tô com a mão no bolso, mochila colada nas costas e a cabeça girando igual câmera de segurança. Já aconteceu contigo? Você nem sabe por quê, né? Só faz. Não é medo, é leitura rápida de ambiente. O Rio é isso. Você está caminhando dentro de uma pintura perfeita, mas alguém pode estar analisando teu relógio, teu celular, ou aquele segundo em que você resolveu dar mole. Eles olham para você e pensam: esse aí tem cara de bobão. Aqui a regra é simples e não vem escrita em placa nenhuma. Não deixa nada dando sopa, nada, viu? Distração aqui não é fofura, é oportunidade. E o mais curioso de tudo, isso aqui é o Rio num dia absolutamente normal. Sem blocos, sem fantasia, sem multidão bêbada cantando junto. O Brasil já funciona elétrico em marcha lenta. A cidade já pulsa sozinha. Aí eu paro, olho para aquela paisagem absurda e penso, meio rindo, meio sério. Se isso aqui é o normal, imagina durante o carnaval? No carnaval é festa com gasolina jogada direto no incêndio. E a pergunta fica no ar. Você veio só para admirar o cartão postal ou para se divertir num teste de sobrevivência na selva urbana? 2. A regra número 1. Em Rio de Janeiro, eu aprendi rápido a regra número 1, aquela que ninguém te explica no aeroporto. Não é sugestão, é sobrevivência. Aqui você não traz nada que não aguente perder. Relógio chamativo, deixa em casa. Corrente, só se for invisível ou se você curte marca de unha no pescoço. Câmera grande pendurada, só se quiser virar história em grupo de WhatsApp. Carteira recheada, já separa o dinheiro da terapia, viu? E não é paranoia minha, não? O clima te educa. Toda hora alguém solta um aviso em tom de conselho de tio experiente. Guarda isso! Aqui não. Vai rápido. E ninguém fala isso para te assustar. Fala porque já viu dar ruim. Foi aí que eu entendi a pochete, a bolsinha de segurança, o tal do bolso interno. Aquilo não é moda feia de turista. Aquilo é armadura urbana, meu chapa. Celular e cartão ficam no bolso secreto, grudados no corpo, quase como se fossem meu órgão genital. Na verdade, eu ponho dentro da cueca. Fica meio suado, meio nojento, só não fica muito cheiroso, viu? Porque no Rio, principalmente em multidão e área turística, o vacilo dura 2 segundos e o rombo no bolso dura meses. E agora vem a parte que dá nó na cabeça de quem romantiza tudo.
Muito furto não vem de vilão de filme, não. Vem de moleque novo, criança mesmo, treinada para pescar distração. Praia lotada, bloco cheio, gente bêbada rindo, celular pro alto. É o cenário perfeito para aquele menino pretinho levar sua carteira sem você nem perceber. Você não vê. Você só sente depois, quando percebe que ficou mais leve. Por isso, a regra é simples e meio cruel. Quanto menos você carrega, menos você se preocupa. E quanto menos você se preocupa, mais você aproveita. O rio não exige que você seja paranoico. Só exige que você não seja idiota e bobão. Então a pergunta real não é se o rio é perigoso. A pergunta é: você prefere curtir leve ou passar a viagem inteira tenso, checando o bolso de 5 em 5 minutos? 3. Pré-carnaval. O teste de sobrevivência. Até ali eu ainda estava com aquela ideia clássica de turista iniciante. Carnaval é chegar, entrar no caos e pronto. Erro básico, meu amigo. O segredo do Rio é que o carnaval não começa no dia do carnaval. Ele começa antes, bem antes mesmo. 2 semanas antes a cidade já está aquecendo o motor. E quando eu entro no meu primeiro bloco de pré-carnaval, a ficha cai na hora. Eu olho em volta e penso, meio rindo, meio preocupado. Pera, isso aqui já é loucura. Imagina quando for o dia oficial? Gente fantasiada às 10 da manhã, cerveja na mão como se fosse água. Música alta, rua fechada, gente cantando coisa que eu não entendo, mas finjo que entendo, e ninguém parece estar se preparando para nada. Eles já estão preparados. A vantagem do pré é exatamente essa. É mais espontâneo, menos esmagador, menos milhão de pessoas comprimidas no mesmo metro quadrado. Dá para errar, dá para observar, dá para aprender a lógica do caos sem ser atropelado por ele. Porque o carnaval tem lógica, viu? Parece bagunça, mas tem padrão. Blocos geralmente rolam de sexta a domingo antes do dia oficial. Depois, meu amigo, vira avalanche. A cidade entra em modo sobrevivência festiva. E se você não quiser ficar igual barata tonta perguntando onde está acontecendo alguma coisa, existe o hack básico. Existem contas salvadoras no Instagram que postam agenda, horário, localização, tudo. Você não precisa saber o nome delas agora. Você só precisa saber que sem isso você se perde. E aí entra outro detalhe que muda completamente a experiência. Fantasia. Não é frescura, não é só para foto. Fantasia é camuflagem social. Sem fantasia, você anda pela rua se sentindo um alienígena confuso. Com fantasia, você vira parte do cenário. Ninguém te olha estranho, ninguém te julga. Você deixa de ser espectador e vira figurante do caos. O pré-carnaval é basicamente isso. O modo tutorial antes do jogo começar de verdade. É onde você aprende como se mover, como se vestir, como se soltar, antes que o rio aperte o botão do hard mode. E a pergunta é inevitável. Você prefere aprender com calma ou ser jogado direto no meio da multidão sem manual nenhum? 4. Quando você vira personagem. Aí chega a parte em que você acha que já entendeu o espírito da coisa e o rio vai lá e te humilha com carinho. Eu me visto com a roupa mais ousada da minha vida, olho no espelho e penso, ok, agora eu exagerei. Saio na rua meio travado, meio orgulhoso, com aquela sensação clássica de todo mundo tá me olhando. 5 segundos depois de chegar no bloco vem a verdade brutal. Eu tô vestido demais, completamente overdressed. Tem gente praticamente pintada à mão. Tem glitter em lugares que eu nem sabia que o corpo aceitava glitter. Tem fantasia que é basicamente um acordo verbal com o clima. Confia que tá valendo. E o mais louco é que, em vez de julgamento, acontece o contrário. A cidade vira um pacto silencioso. Ninguém julga ninguém. Todo mundo brilhando, suando, rindo, se abraçando como se fossem amigos de infância. Você deixa de ser fulano e vira personagem. Ali não importa profissão, idade, status, nada. Importa só se você entrou no jogo. E aí vem a parte que pega estrangeiro desprevenido. O carnaval não é tímido, nem um pouco. Se você mostra a pele, prepare-se. Os cariocas não fazem joguinho psicológico. É atenção direta, sorriso fácil, aproximação sem manual. E não tô falando isso como crítica, é observação de campo. A coisa fica tão intensa que chega a ser absurda. Tão absurda que entra o aviso oficial, em pleno carnaval, rola alerta de saúde pública sobre doenças transmitidas por beijo. Sim, beijo. É o governo basicamente dizendo, se divirta, aproveite, viva a experiência, mas por favor, maneire na língua. E você para no meio da rua, coberto de glitter, suado, rindo da situação, e pensa, cara, em que outro lugar do mundo isso faria sentido? No Carnaval do Rio, você não vai só a uma festa. Você entra num personagem coletivo. A pergunta não é se você vai se soltar. A pergunta é, você vai resistir ou vai aceitar o papel que a cidade acabou de te dar?
5. O bloco por dentro. Aí eu entro de verdade no bloco e acontece uma coisa curiosa. Você não anda mais. Você é empurrado por trás. A multidão vira uma maré viva. Você tenta ir para frente, ela te empurra de lado. Tenta sair, ela te puxa de volta. Tenta procurar seus amigos e pronto. Acabou o contrato social. Cada um foi absorvido por um pedaço diferente do caos. É tipo aquela roda de hamster infinita. Você anda, anda, anda e continua exatamente no mesmo lugar, só que com outra música tocando. Nesse ponto, o bloco tá lindo, colorido, barulhento, energia lá em cima, mas é exatamente aí que o outro lado entra em cena. E não entra de forma caricata, não. Entra profissionalmente. Em determinado momento, eu paro de filmar festa e começo a observar comportamento. Os olhos não estão na banda. Estão nos pulsos, nos bolsos, no zíper meio aberto, no cara distraído filmando story, no óculos escorregando com suor. Não é paranoia, é leitura fria. Eu vejo os batedores trabalhando. Não é suspeita vaga, é foco, é timing, é toque leve, é distração milimetricamente calculada. E aí você entende por que bloco é o lugar onde mais some coisa. Celular, óculos, corrente, carteira, dignidade momentânea, tudo que não estiver bem preso vira estatística. Nesse momento, meu comportamento muda automaticamente. Celular, 2 mãos. Mochila, sai das costas e vem pro peito, como se fosse bebê recém-nascido. Nada fica solto, nada fica pendurado. Nada fica, depois eu vejo. Você continua curtindo, mas com o radar ligado. E quando a coisa começa a ficar densa demais, rua fechada, Uber parado, trânsito virando estacionamento, entra outra lição prática que ninguém te conta. Às vezes o metrô salva sua vida emocional. Enquanto o carro fica preso no caos, o metrô corta a cidade por baixo. Rápido, direto, sem drama. Não é glamouroso, mas te devolve controle. O bloco por dentro é isso, lindo, vibrante, intenso e absolutamente indiferente se você está preparado ou não. A pergunta que fica não é se o carnaval é perigoso. A pergunta é: você consegue curtir o auge da festa sem virar parte da estatística que todo mundo avisa, mas ninguém acha que vai ser com ele? 6. Rio e a normalização do caos. Em algum momento, no meio daquele barulho todo, meu cérebro faz um clique estranho e eu penso, isso aqui tá me lembrando Bangkok, sério. Luz piscando para todo lado, sirene misturada com música, gente atravessando onde não deveria, improviso constante. Nada funciona direito e tudo funciona ao mesmo tempo. O Rio no carnaval tem essa mesma lógica caótica de Bangkok. Não tenta te organizar, te atropela. Se você resiste, cansa. Se você aceita, flui. É exaustivo. Não vou romantizar. Você sua, você anda demais, você se perde, você precisa pensar o tempo todo. Não é férias de resort, é férias de sobrevivência social. Só que aí vem a parte perigosa, isso vicia. Porque no meio do caos, tem uma coisa que o Rio faz como nenhum outro lugar, ele te engole inteiro. Você para de pensar em agenda, problema, mensagem não respondida. Você só existe, agora, ali, no barulho, no calor, no excesso. E eu me pego numa contradição deliciosa e meio idiota ao mesmo tempo. Eu tô cansado, eu tô estressado, eu tô atento e eu tô amando. Amando porque faz tempo que um lugar não me tirava do modo automático desse jeito. O Rio não pede licença, não pergunta se você tá confortável. Ele só joga a vida na tua cara e fala, se vira. E é aí que você entende por que tanta gente volta. Não pelo conforto, não pela segurança, mas pela sensação rara de estar vivo pra caralho. A pergunta que fica é simples e meio incômoda. Você prefere um lugar que te protege do caos ou um que te lembra que você ainda aguenta ele? 7. Quanto custa o carnaval? Depois de alguns dias de caos, vem a parte que dói mais que chute no saco, a conta. E aqui eu vou ser bem honesto, papo reto de amigo. O Rio de Janeiro é uma cidade que pode ser bem acessível, desde que não seja carnaval. Fora da temporada, dá para comer bem, dormir bem e viver bem sem vender um rim. Agora, no carnaval, a cidade ativa o modo Black Friday invertida. Tudo sobe. Hotel sobe, Uber sobe, entrada sobe, água sobe, sua pressão sobe. E o mais engraçado é que ninguém reclama. Todo mundo paga sorrindo ou chorando por dentro porque pensa, é carnaval, fazer o quê? Eu fiquei num quarto simples. Nada de luxo, nada de vista cinematográfica. Em outra época do ano, seria preço normal. No carnaval? Vira tranquilamente 250 dólares por noite se você deixou para resolver em cima da hora. E aí vem o golpe emocional clássico, aquele momento em que você percebe que pagou mais numa única festa do que em uma noite inteira de hospedagem. Dói? Dói, mas também ensina, porque o segredo do Rio no carnaval não é gastar mais, é gastar antes. Quem reserva hotel ou Airbnb com meses de antecedência muda completamente o jogo. Preço cai.
Opção aumenta. Estresse diminui. E agora vem a parte que pouca gente te conta porque não rende foto bonita. Carnaval barato existe. Existe e é ótimo. Bloco de rua é grátis. Comida de rua resolve. Bebida na rua custa pouco. Um dia inteiro de festa pode sair dentro de um orçamento bem razoável se você não cair na armadilha do VIP, porque sim. O Rio te testa o tempo todo. Você quer viver a experiência ou provar que pode pagar? Porque no Carnaval, quem decide o tamanho da fatura não é a cidade, é você. E a pergunta que fica é simples. Você prefere contar história boa ou passar o resto do ano pagando a fatura de uma noite que nem lembra direito? 8. O Sambódromo, VIP. Aí chega o momento em que o Rio fala: beleza, você já brincou na rua? Agora senta que eu vou te mostrar como isso funciona de verdade. Eu entro no esquema do Sambódromo da Marquês de Sapucaí e a primeira sensação é estranha. Isso aqui não é bagunça, é organização de alto nível. Check-in rápido, reconhecimento facial, fila andando, pit stop de maquiagem, cabelo, figurino, open bar funcionando como relógio suíço. Buffet parecendo bastidor de evento esportivo grande. É literalmente o Brasil em modo Fórmula 1. Tudo cronometrado, tudo ensaiado, tudo gigante. Demora um pouco para entender o rolê, então deixa eu traduzir do jeito mais simples. O Sambódromo é uma passarela gigantesca, tipo um corredor longo, com arquibancadas de um lado, camarotes do outro, e as escolas de samba desfilando no meio como se fosse final de campeonato. E quando você percebe a escala, dá um silêncio interno. Quase 100.000 pessoas ali dentro, cada escola treinando o ano inteiro para aquele momento. Fantasia que custou uma fortuna. Carro alegórico que parece cenário de filme. Gente que trabalhou meses, às vezes o ano todo, por alguns minutos de desfile. Aí quebra completamente aquela ideia rasa de é só festa. Não é só festa. É cultura, é status, é trabalho pesado, é comunidade inteira envolvida. É competição real, com nota, jurado, pressão e consequência. Para muita gente ali, aquilo não é evento turístico, é o momento mais importante do ano. E aqui entra a parte desconfortável e honesta. É caro, é exagerado, é luxo em cima de contraste social pesado. Eu sei disso, eu vejo isso, e mesmo assim, eu não me arrependo. Porque quando a primeira escola entra, o som bate no peito, o chão treme, as cores explodem e você entende o nível da entrega, você percebe que não está pagando só por bebida ou vista privilegiada. Você está pagando para assistir um país inteiro se explicar sem precisar dizer uma palavra. O Sambódromo não é bonito porque é caro. Ele é caro porque não existe nada igual. E a contradição final é essa. Eu critico, eu questiono, eu acho exagerado, mas eu sairia dali dizendo exatamente a mesma coisa. Caro, sim, mas eu não apagaria essa experiência nem se pudesse. 9. Como não virar estatística? Depois de tudo isso, eu chego naquele ponto clássico da viagem, o momento em que você para e pensa: ok, agora eu já sei como isso funciona. Então deixa eu te passar o manual final, versão conversa de bar, para você não aprender do jeito mais caro. Primeiro, chega antes. Pré-carnaval não é aquecimento, é tutorial. É ali que você entende o ritmo, o caos, a lógica invisível. Chegar só no dia oficial é como pular a fase de treino e reclamar que o jogo é difícil. Segundo, fantasia mais bolsa de segurança. Não é estética, é estratégia. Fantasia te integra, bolsa te protege, menos estresse, mais diversão. Terceiro, não leva nada de valor, nada. Relógio bonito fica em casa, corrente fica em casa. Qualquer coisa que te faça checar o bolso a cada 2 minutos, fica em casa. Quarto, multidão não perdoa a distração. Bolso secreto, celular firme, mão consciente. Aqui não existe, foi rapidinho. Quinto, metrô ganha de Uber quando tudo fecha. Carro vira prisão móvel. Metrô vira saída inteligente. Não é glamouroso, mas te devolve controle. Sexto, e essa é subestimada, fala com estranhos. No Rio de Janeiro, conversa abre caminho, resolve problema, te puxa para dentro da experiência. Carioca fala, carioca ajuda, carioca avisa. E por último, talvez a mais importante de todas. Se alguém na rua te alertar, acredita. Aqui aviso não vem por paranoia, vem por experiência acumulada. O Rio não quer te assustar. Ele só não passa a mão na tua cabeça. E eu fico com essa frase martelando, porque ela resume tudo. O Rio é o lugar onde você vive o melhor dia da sua vida, com a sensação constante de que alguém está tentando te lembrar disso do jeito errado. Se você entende isso, o carnaval deixa de ser risco e vira história para contar. Se chegou até aqui, comenta: Rio de Janeiro! E não deixe de ver esse vídeo que está aparecendo na tela para saber muito, mas muito mais. Valeu, galera. Tchau!